Olá, me chamo Danilo. Não direi o nome da minha cidade, por ela ser pequena e pode gerar mais uma confusão. Bem, há alguns anos atrás, a minha cidade foi atormentada por algo que ninguém sabe, além de mim. A cidade estava muito agitada por causa dos ataques a animais pelas redondezas. E na época em que aconteceu o que vou lhes contar, os boatos eram de um lobisomem que atacava as fazendas há várias décadas. Eu sou um cara que não fala muito com as pessoas e vivo no meu mundo fechado. Em casa é muito difícil falar com alguém. Vivo no meu quarto lendo os meus livros, ou no meu computador vendo séries e várias outras coisas de terror. Na rua, eu não falo com ninguém, e as pessoas já até me chamam de metido por causa disso. Mas depois de um tempo, elas se acostumaram, e hoje não me chamam mais de metido. E por ser assim, eu sou um tipo de pessoa fantasma. Aonde eu passo, ninguém me percebe. Alguns chegam a me ver, mas esquecem que me viram. Eu gosto de sair muito à noite sozinho. E um dia eu decidi caminhar pela cidade, durante a noite. E naquele dia ninguém me viu sair. A cidade estava bem calma naquela noite, e não tinha muitas pessoas transitando na rua. Caminhando sem destino, acabei chegando na rua que tinha um cemitério. Bem, eu não liguei e continuei caminhando. E depois de passar por esta rua, tem dois caminhos. Um que vai para uma cidade vizinha e outro que volta para o centro da cidade. Eu já estava entediado, então decidi voltar para o centro. Esses caminhos são bem estreitos e não tem calçamento. Mais à frente, eu vi uma sombra grande correndo, que pareceu entrar no mato. Mas quando cheguei perto, tinha um carreirinho cortando o mato. Eu, por curiosidade, fui ver aonde aquilo dava. E caminhei por alguns minutos até chegar em um lugar aberto, que parecia ser um lugar onde as crianças jogavam bola, mas não vi nenhuma trave. E depois de um tempo parado olhando, eu caminhei em direção ao outro lado daquele lugar, mas não vi ninguém. E ao me virar para ir embora, apareceu um cão muito grande do lado direito, a uns 5 metros de distância de onde eu estava. E para evitar que aquilo me atacasse, eu fui pelo lado esquerdo. Eu não sabia o que aquilo era, mas aquilo parecia feroz o bastante para matar alguém. Olhei fixamente para aquela coisa, mas a coisa não olhava para mim. Aquilo olhava fixamente para o mato mais adiante de mim. E quando cheguei perto do lugar que aquilo estava olhando, neste exato momento, saiu outra coisa parecida com aquilo do mato. Agora, bem mais perto de mim, a cerca de 2 metros. Essa outra criatura que acabava de sair do mato, eu consegui ver direito. Aquilo era do tamanho de um bezerro, e as suas patas da frente eram maiores do que as de trás, e os seus joelhos se dobravam para trás em forma de Z. O seu pelo era cinza, bem mais escuro que o outro, e aquilo tinha um fedor de podre, e usava uma corrente grossa e dourada no pescoço. Nesse instante, a primeira criatura que estava mais perto de mim me olhou, e depois voltou a olhar para o outro. Eles grunhiam e rosnavam um para o outro, e depois foram se aproximando. E quando chegaram mais perto um do outro,
começaram a grunhir e a rosnar mais alto. Eu não estava com medo, mas não conseguia me mover dali. Aquelas coisas ficavam um encarando o outro, enquanto andavam em círculo, parecendo que iriam brigar. Neste momento, o enorme cão que estava com a corrente se levantou e uivou bem alto. E o outro cão, de pelos mais escuros, pulou em cima dele neste momento e o jogou longe. Ele se levantou e os dois começaram uma briga intensa. Eu não conseguia me mover para lugar algum. Os dois cães se mordiam e davam patadas um no outro. A fera de pelo cinza foi jogada no chão novamente, enquanto a outra criatura lhe deu uma mordida fatal no pescoço. Me veio à mente que eu fui levado até lá como um troféu e logo seria morto. E sorrateiramente, a outra fera ficou sobre duas patas e sorrateiramente veio caminhando em minha direção. E assim que se aproximou, começou a me cheirar. E neste momento, a minha visão embaçou e eu apaguei. E quando acordei, já estava em casa. Disse para mim mesmo que tudo aquilo era um sonho. Levantei e fui tomar café da manhã. Sentei-me à mesa e fui tomar um café. E em seguida, a minha irmã chega da rua com sacolas de compras. E logo foi me contando que um homem havia sido encontrado morto perto da rua do cemitério, em meio ao mato. Eu fiquei pasmo e percebi que aquilo tudo não era um sonho. Terminei de tomar o meu café e fui para o meu quarto. E chegando lá, eu vi muito barro e pegadas de alguém que tinha um pé muito maior que o meu. E eu estava tentando entender de quem eram aquelas pegadas. O meu pai estava viajando, então não foi ele. Sentei na minha cama e vi que em cima da cômoda do meu quarto tinha uma corrente dourada, a qual eu nunca tinha visto. Peguei ela na mão e olhei. E aquilo parecia ouro. A coloquei no mesmo lugar e fui limpar o meu quarto. E depois de um tempo, eu fui pesquisar na internet sobre aquela coisa. E a informação mais próxima que eu obtive do Google foi que aquelas criaturas eram lobisomens. Deitei-me em minha cama e fiquei pensando sobre tudo aquilo. E matutando sobre como eu vim parar aqui depois de ter perdido a consciência. Levantei e fui tomar um banho. E dei prosseguimento aos meus afazeres. E por volta de meia-noite, eu fui para o computador. E alguns minutos depois, eu ouvi uns barulhos do lado de fora da minha janela. Puxei a cortina do quarto e reparei que tinha um homem parado lá fora, do outro lado da rua. E ele olhava fixamente para a janela do meu quarto. Gritei e perguntei o que ele queria. E com uma voz rude, ele me perguntou se eu não queria saber como eu vim parar de volta em casa. Eu disse que sim. E eu perguntei se ele sabia como. Em seguida, ele disse que me contaria tudo. E então eu fiz uma loucura. Deixei que ele entrasse no meu quarto. E então ele cumpriu com a sua palavra e me contou tudo. E para minha surpresa, ele disse que era o lobisomem, aquela fera que havia sobrevivido na luta. E me contou também que foi obrigado a matar aquela fera, pois aquele lobisomem não tinha permissão para vir para o seu território. Pois assim que aquela fera chegou, aquilo começou a matar os animais da região. E ele
se sentiu na obrigação de limpar a bagunça. Então, como o outro lobisomem não iria embora por livre e espontânea vontade, ambos tiveram que lutar até a morte. E o sobrevivente habitaria aquela região. Ele também disse que precisava do cordão de ouro que estava em cima da minha cômoda. Peguei o cordão e lhe dei na mão. E em seguida perguntei o seu nome, mas ele não me disse. E acrescentou que já havia me passado muita informação. E em seguida foi embora. Após isso, os ataques de animais parou. E logo começou a surgir boatos na cidade de que o homem que foi encontrado morto no mato era de fato um lobisomem. Porém, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo. E depois disso, a cidade voltou ao normal. Eu não fiquei muito feliz por não poder fazer mais as minhas caminhadas noturnas. Mas todo o turismo na cidade voltou ao normal. As rendas de gado e leite voltaram a subir. E está tudo em ordem. Aquele homem que apareceu na minha casa ainda continua sendo um mistério para mim. E tenho a impressão que ele voltará mais cedo ou mais tarde. Boa noite.